Quem quiser conhecer um pouquinho mais, como funciona e tal, se quiser se aprofundar, está começando, entrando na doutrina espírita, quer conhecer um pouquinho mais sobre a doutrina, o ERG é o caminho ideal. Tá bom? Nossa coordenadora do ERG é Rebeca, que está ali atrás. Qualquer informação, pode perguntar a ela. Aqui nós temos o nosso estudo mediúnico, que é para quem tem um pouquinho mais de experiência, né, para entender, estudar sobre a mediunidade, e a gente exige para fazer o estudo mediúnico pelo menos que tenha 1 ano no ERG. Porque como é um estudo que exige uma coisa um pouquinho mais aprofundada, esse 1 ano do ERG é necessário para você não chegar lá e ficar meio que voando, né? Então, quem quiser fazer o estudo mediúnico, 1 ano de ERG, já pode começar a fazer o estudo mediúnico, certo? Aos sábados, a cada 15 dias, nós temos aquele trabalho de saúde que todo mundo aqui já conhece, né? Saúde, aquele momento que a gente cuida da nossa saúde física, mental, espiritual, enfim, a partir das 13 horas, todo sábado, a cada 15 dias, temos esse sábado agora, temos a cada 15 dias, a partir das 13 horas mais ou menos a gente já começa, já está aqui distribuindo o texto. E no domingo, para quem quiser fazer o Evangelho no Lar, nós temos o Evangelho no Lar online, né? Quem aqui ainda não faz o Evangelho no Lar? Todo mundo faz o Evangelho no Lar, coisa boa, né? Não faz ainda o Evangelho no Lar, não. O Evangelho no Lar, pode falar. Como seria? O Evangelho no Lar é aquele que você fica ali 20, 30 minutinhos estudando o Evangelho em casa, com hora marcada, dia e hora marcada. Isso é muito bom, porque quando você está estudando o Evangelho, você atrai para junto da sua casa, pessoal. Você atrai para junto de vocês, para junto da sua casa, dentro da sua casa, aquela energia boa, espíritos que querem estudar também o Evangelho, você entra em sintonia com aquela espiritualidade, que também tem os mesmos objetivos que você quer aprender, enfim, isso é muito bom. E nós temos na casa uma equipe de implantação do Evangelho no lar, para quem tem dificuldade, não sabe como é que faz, para dar aquele espaço, a gente tem um roteirozinho lá fora, é muito simples. Eu não faço na minha casa, mas a minha irmã faz na casa dela. Minha irmã, ela é médica, só que ela precisa desenvolver mais. Ela já desenvolveu uma grande parte, mas ela ainda tem muita questão com ela mesma, né? Tanto que ela queria muito vir, só que como eu tenho uma bebê, ela ficou com a minha bebê para poder vir. Mas eu irei trazer ela na próxima oportunidade. Mas ela já faz essa... Será muito bem-vindo. É importante que cada um faça na sua casa, porque quanto mais gente vai fazendo, é melhor. Tá bom? Eu vou soltar porque tem um carro lá fora que está só o alarme está ligado, é um MZL 6224. É um Ford. É um Ford, azul. Tá bom? Então nós temos uma equipe aqui que ajuda a fazer essa implantação do Evangelho no lar, certo? O máximo que o pessoal quer é um bolinho com café quando você chegar lá. Brincadeira. Nenhum serviço da nossa casa é cobrado. Tudo que a gente oferece aqui, todos esses estudos são gratuitos, certo? Tem várias formas para a gente ajudar a casa, no bazar, na cantina, na livraria, mas nada aqui é obrigatório, entendeu? Nada aqui é cobrado. Então, se vocês quiserem que o pessoal nosso vá lá, Joselma, Cida, Núbio, o pessoal vai lá fazer a primeira implantação do Evangelho no lar, o pessoal vai com uma boa vontade e é muito bom o Evangelho no lar. Excelente oportunidade de estudar o Evangelho. Mas aos domingos nós temos o Evangelho lá coletivo online, que a gente faz para estimular as pessoas a estudar o Evangelho. Certo? Domingo, às 21 horas, nós nos encontramos, né, pelo Meet, certo? E a gente coloca um linkzinho lá, tanto no nos nossos grupos, né? É transmitido. Inclusive, quem não quiser participar, entrar na sala com a gente, basta olhar pelo nosso canal do YouTube, que ele é transmitido. Hoje está louco, não sei se sou eu. Está quente. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a velocidade e a temperatura. Mas, enfim, quem quiser participar desses 30, 40 minutinhos de estudo do Evangelho, é só pedir para entrar no nosso grupo e qualquer trabalhador da casa aqui, que eles vão colocar vocês no grupo e vocês acessam o link no domingo. A gente coloca o link 10 minutinhos antes para o pessoal fazer esse estudo. Tá bom? Então vamos fazer. Esse domingo de carnaval vai ter? Sim, muita gente me perguntou, muita gente me perguntou como é que vai ser a nossa programação do carnaval. Nada mudou.
Nós vamos fazer o Evangelho no domingo, carnaval, vamos fazer o Evangelho no domingo, carnaval. Nós vamos ter estudo aqui na terça-feira de carnaval, vamos ter estudo aqui na terça-feira de carnaval. Vai ser Graça, que é um das coordenadoras do nosso Mediúno aqui na casa, certo? Você já conhece, já deu palestra aqui, é excelente palestrante. Então, terça-feira de carnaval, nós estaremos aqui. Tá bom? Sem problema nenhum. Então, vamos fazer nosso exórdio do livro Fonte Viva, Chico Xavier pelo Espírito Emmanuel, da coleção Fonte Viva. No item 63, diferenças. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. Jesus em João, capítulo 13, versículo 35. Nas variadas escolas do cristianismo, vemos milhares de pessoas que, de alguma sorte, se ligam ao Mestre Senhor. Há corações que se desfazem dos louvores ao grande médico, exaltando-lhe a intercessão divina nos acontecimentos em que se reconheceram favorecidos, mas não passam de afirmativas espetaculares, qual se vivessem indefinidamente mergulhados em maravilhosas visões. São simplesmente beneficiados e sonhadores, a temperamentos ardorosos que impressionam da tribuna, através de preleções eruditas e comoventes, em que relacionam a posição do grande renovador na religião, na filosofia e na história, não avançando, contudo, além dos discursos preciosos. São os simplesmente sacerdotes e pregadores, a inteligências primorosas que vazam páginas sublimes, de crença consoladora, arrancando lágrimas de emoção aos leitores ávidos de conhecimento revelador. Todavia, não ultrapassam o campo do beletrismo religioso. São simplesmente escritores e intelectuais. Todos guardam recursos e méritos especializados. Existe, no entanto, nos trabalhos da Boa Nova, um tipo de cooperador diferente. Louva ao Senhor com pensamentos, palavras e atos cada dia. Distribui o tesouro do bem por intermédio do verbo consolador, sempre que é possível. Escreve conceitos edificantes em torno do Evangelho, toda vez que as circunstâncias lhe o permitem. Ultrapassa, porém, toda a pregação falada ou escrita, agindo incessantemente na sementeira do bem, em obras de sacrifício próprio e de amor puro, nos moldes de ação que o Cristo nos levou. Não pede recompensa, não pergunta por resultados, não se sintoniza com o mal, abençoa e ajuda sempre. Semelhante companheiro é conhecido por verdadeiro discípulo do Senhor, por muito amar. Isso era um recadozinho simples para nós, pretendentes a trabalhadores do Cristo, né? A gente não precisa de muita pompa, de muito divulgar tanto nosso trabalho. O importante é que a gente faça o nosso trabalho de coração. Isso vai para nós, principalmente nós trabalhadores. Hoje, nosso palestrante, se fazer a prece, que eu esqueci de apresentar hoje, a cada semana, pessoal, nós trazemos um trabalhador diferente da nossa casa para fazer o estudo do Evangelho. Hoje quem vai fazer é o nosso irmão Léo, que é cria do Erd. Cria do Erd aqui da casa, certo? Prata da casa. E uma vez por mês a gente traz alguém de fora para fazer essa palestra. Hoje quem vai fazer esse estudo é o Léo. Tá bom? Então vamos elevar nossos pensamentos da volta. Entrar em sintonia com os nossos irmãos do plano espiritual. Agradecer ao nosso Pai pela oportunidade de estarmos juntos, reunidos em nome do Senhor, para estudarmos a palavra do Evangelho. Agradecer a presença de todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, que estão conosco na noite de hoje. Pedir ao Pai muita luz sobre esta plateia, muita inspiração para o nosso palestrante. Graças a Deus. Boa noite. Boa noite. Quem é que está por aqui pela primeira vez? Olha, tem uma gatona ali. Sejam muito bem-vindos. Bem-vindos aí vocês que estão em casa, nos acompanhando. A mensagem que veio hoje no exórdio, ela traz uma ligação ali com o tema de hoje, né? Hoje eu não trouxe nada para explanar aqui na TV, mas a gente vai dar uma
uma conversadinha bastante, porque esse tema é muito interessante. No Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 21, sobre os falsos profetas, né? E eu gostaria de trazer um apanhado geral para vocês nesse início de noite, porque a gente está passando pelo processo de transição planetária, né? E todo processo de transição, ele tende a ser caótico, né? As coisas, elas se desestruturam, parece que estão fora do eixo, e muitas vezes elas estão de fato, mas não fora dos eixos da providência. E toda transição, ela apresenta alguns elementos que a própria espiritualidade já traz para nós. E justamente nesse período surgem algumas pessoas, né, que utilizam-se da facilidade de manipular algumas informações através do seu intelecto, da facilidade com a oratória, para poder angariar fundos, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a temática dos falsos profetas. E no item 9 do Evangelho, ele já começa assim: desconfiai dos falsos profetas, sobretudo no período de transição em que, como na atualidade, se elabora uma transformação da humanidade. Como a humanidade ela está passando por um processo de transformação, o planeta está também passando por um processo de transformação, saindo do mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Então, a tendência é que as coisas elas fiquem um pouco mais desorganizadas, para que a vibração do planeta ela passe de uma vibração mais baixa para uma vibração mais equilibrada, não mais elevada, mais equilibrada. E, consequentemente, os próximos estágios vão se elevando cada vez mais. Só que em todos os tempos nós observamos que as pessoas sempre utilizaram da fé para poder fazer instrumento de barganha, e a gente tem isso nas escrituras muito bem claro, né? Os fariseus utilizavam da retórica, da intelectualidade à sua época para poder fazer pressão, seja política, seja religiosa, para conseguir o que eles queriam. Então iam para as sinagogas, oravam e profetizavam coisas que a maioria das outras pessoas não conseguiam compreender. Em troca disso, eles faziam tortura psicológica para que as pessoas menos esclarecidas não tivessem acesso aos instrumentos que eles tinham. O exórdio de hoje trouxe um pouco disso, que não adianta a gente utilizar da nossa intelectualidade, do nosso conhecimento para ir em busca de uma fonte ou de outra, quando na verdade a asa da moral está pouco baixa e a gente está deixando ou esquecendo de investir numa parte que é muito importante. Não adianta a gente crescer e evoluir somente de um lado e o outro não acompanhar, porque vai faltar em um dado momento o equilíbrio, e as coisas só conseguem caminhar quando elas estão em equilíbrio. E os espíritos já trazem isso há muito tempo, através das mensagens que Chico e outros tantos médiuns conhecidos que a gente tem acesso, através de mensagens psicografadas, através de filmes que foram acessados de forma mais ampla, né? A gente tem de fato a grande diferença entre o verdadeiro missionário, né, e aquele que utiliza-se da fé como forma de barganha ou para fazer palanque. E no Evangelho a gente tem algumas distinções que os Espíritos já nos alertam, como o fato de ser um verdadeiro cristão, que ele justifica-se pela sua conduta de elevação moral e, sobretudo, pelas suas atitudes e seus modos de agir, né? Então, mais do que sai da sua boca, vale
ao seu instrumento de comportamento, né? Que é a forma como você expressa a sua fé, como você se comporta diante dos outros. Esse é o maior recado, esse é o maior instrumento daquilo que você é e que vai ditar se você está no caminho de elevação moral ou não. Então, nos dias de hoje, cada vez mais a gente consegue ver variados escândalos dentro das demais denominações que se tem por aí, no catolicismo, no protestantismo, dentro da doutrina espírita, porque as religiões são feitas por pessoas. E as pessoas, elas precisam umas das outras para poder evoluir. Se não existir o outro irmãozinho que incomoda, infelizmente a gente vai ficar estagnado e na escala evolutiva não se vai para lugar algum. Mas algumas pessoas utilizam-se de determinadas artimanhas para conseguir coisas que querem, principalmente para doutrinar outras pessoas. E desde os tempos mais primórdios que isso existiu. Isso está exemplificado, seja nas Escrituras Sagradas, seja no Evangelho segundo o Espiritismo, nas próprias questões que os Espíritos trouxeram para Kardec no Livro dos Espíritos. E esse papel, né, que se apresenta através da estrutura que nós colocamos dentro da sociedade, que é um pilar super importante, que é a religião, ela é uma coisa que ela mexe com a estrutura do ser humano como um todo. Então, imagine só, você dá poder a uma pessoa, você institui uma pessoa ali, a representatividade do poder divino, e aquela pessoa utiliza de todos os instrumentos e aparatos que estão ali disponíveis para poder brincar com a vida das outras pessoas em troca de dinheiro, né? Então, desde antes, Cristo já havia alertado os seus seguidores sobre os falsos profetas. E uma outra característica dos missionários de Deus é algo que é muito peculiar, porque eles ignoram a si mesmos, para que através do exemplo e de transformação da sua conduta moral possa se mostrar aos outros aquilo que de fato o Cristo e Deus está querendo, né? Para que possa se empenhar então nas suas próximas missões, dando exemplo aos irmãos mais próximos daquilo que de fato o Cristo está pedindo. E os verdadeiros profetas, eles se revelam de fato através dos seus atos, né? Ao passo que os falsos, eles se dão em oportunidades, né, onde eles se estruturam através, entre si, né? Existe uma logística muito bem pensada por trás de cada ato político, cada ato que essas pessoas que estão ligadas a grandes instituições, e recentemente já explodiu vários escândalos dentro do nosso país envolvendo isso. Então vai para mais do que uma questão religiosa, mas uma questão social e política e moral também. Então, nós, enquanto instituição, nós precisamos estar atentos, não atentos somente ao discurso, mas atentos aos exemplos, né? Exemplos de transformação, exemplos de comportamento, de conduta dessas pessoas que estão à frente das instituições, para que a gente saiba, de fato, distinguir o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Alguns impostores, isso no item 9 ainda, né? Alguns impostores têm havido, pretendendo se passar por apóstolos do Cristo, outros pelo próprio Cristo, e para a vergonha da humanidade, têm encontrado espaço aberto e crescente para a proliferação de tal devaneio, né? E crendo, então, as pessoas aceitam aquilo e tomam para si. É o que nós estamos mais vendo, né? Os templos lotados de pessoas em busca de quê? Milagres. As pessoas querem milagres, as pessoas compram milagres, porque as pessoas não estão querendo aceitar o seu processo de transformação. Então vão em busca de remédios que são
fáceis de digerir. Então, em qualquer lugar que você entrar buscando respostas fáceis, você vai encontrar uma pessoa suscetível que seja mais fácil de ser manipulada. Então, nós precisamos estar atentos não somente às manifestações espirituais que acontecem dentro das casas espíritas, mas mais do que isso, ao conteúdo das mensagens que os espíritos trazem durante essas reuniões dentro desses espaços. E isso Kardec nos alerta já há bastante tempo no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho segundo o Espiritismo, que para além das manifestações é necessário que tenhamos atenção ao teor das mensagens, porque isso de fato vai fazer com que a casa se desenvolva mais ou menos. E observar então as ideias, os atos e reconhecereis que faltam qualidades distintivas do Cristo, humildade e caridade, pois que o Cristo não tinha orgulho e desejo excessivo. Então, será que não é isso que a gente está vendo na maioria desses representantes? Né? A gente vê cada dia aí pessoas que se dizem de uma determinada denominação, cada vez mais instruídos, cheios de informação, mas em uma viagem internacional, usando roupas de luxo, usando marcas, grifes importadas, caríssimas, enquanto os seus seguidores super humildes dentro das instituições. Então, será que é isso que realmente o Cristo nos ensinou? Será que realmente é isso que a religião, que a doutrina, ela realmente nos inspira a fazer através dos nossos atos de caridade e de amor para com o próximo? Então, esse é um ponto que a gente precisa fazer uma reflexão muito profunda. E a transformação moral, ela vem de dentro para fora, ela não vem de fora para dentro. Então, a gente vive, o ser humano, a palavra fala que a gente vive aquilo que o coração expressa. Então, a boca fala aquilo que o coração está cheio. Então, se dentro do seu ser há um processo de transformação, onde todos os dias você faz uma autoanálise do que você precisa melhorar, numa pessoa melhor que você realmente quer ser, talvez esse seja o início do caminho da transformação. E naturalmente a espiritualidade superior, ela tende a se aproximar. Os pensamentos, as atitudes, as reflexões, os atos, naturalmente eles vão se modificando pouco a pouco, porque existe um esforço que está sendo feito internamente para que externamente isso seja transformado e impactado através de outras vidas. E é só assim que a gente começa a gerar transformação, através dos nossos exemplos. E em vários locais há quem se denomine apóstolo do Cristo, enviados de Deus. Mas será que realmente são? Desconfiai, pois os falsos profetas procuram satisfazer as suas vaidades e o ego. Chagas da humanidade, né? A vaidade e o ego. Então, essas pessoas, elas estão buscando reconhecimento pessoal, números. Olha, fui numa palestra de fulano de tal, fala perfeitamente, mas eu não senti nada. Eu entrei naquele lugar e saí do mesmo jeito. Então, de que adianta você estar usando uma roupa bonita, um perfume bom, se você não consegue, através da sua mensagem, acessar corações necessitados que estão ali? Porque todos vocês, assim como eu, estou necessitando ouvir o que eu estou falando. Eu sou o primeiro que estou necessitando. Então, é importante que nós tenhamos a humildade para ter acesso àquilo que vem de Deus. Eu preciso estar no Espírito para compreender o que vem do Espírito. Então, para eu poder passar algo para vocês, eu preciso, antes de mais nada, buscar a espiritualidade, buscar a Deus, me conectar ao Pai Criador. Para que eu entenda o que está aqui e então passar para vocês da forma mais simples possível, para que o coração de cada um de vocês sejam acessados. Essa é a lógica de se trabalhar para a espiritualidade. O reconhecimento não deve vir para o que eu falo. O
reconhecimento deve vir por aquele que está no alto e que trabalha, e nós somos instrumentos, nós todos somos instrumentos de transformação, através da nossa conduta, da nossa ética, da nossa elevação moral, porque são os nossos exemplos, a nossa vivência que vai impactar diretamente, positivamente, a vida dos demais. E é isso que vai aproximar ou afastar do Cristo. Humildade e coerência, né? Humildade e coerência. Tem muita gente que tem uma oratória muito boa, mas não pratica nada daquilo que fala. Absolutamente, é exatamente sobre isso que o tema traz, né? Então, hoje em dia, virou um comércio, o que antes não fosse. Só que com o advento da tecnologia, as informações elas chegam em milissegundos para a gente. Então, hoje a gente acha que as coisas estão mais escancaradas, mas sempre foi assim. A diferença é que saímos de um mundo primitivo e nesse mundo primitivo nós não tínhamos o acesso tão fácil como nós temos hoje. Então a humanidade ela deu um passinho um pouco mais largo, mas mesmo assim ainda há resquícios muito, mas muito grotescos ainda dentro de nós. E nós, infelizmente, ainda pelo fato de não estarmos tão elevados ainda espiritualmente, a gente busca vantagem em todas as áreas da nossa vida. A gente vai ganhar com o Criador, quem dirá com os outros. Então, infelizmente, é isso. E é esse o alerta que nós precisamos estar a todo instante. Eu estou indo num lugar, e nesse lugar onde eu busco pessoas, eu estou indo buscar pessoas ou estou indo buscar a minha transformação, o meu melhoramento enquanto pessoa, enquanto espírito? Este lugar onde eu estou frequentando me faz ser uma pessoa melhor? O que eu estou professando, a fé que eu professo, ou que eu vejo pessoas ao meu redor professando, me fazem uma pessoa melhor? Então este lugar é um instrumento de transformação na vida das pessoas, de impacto positivo. Mas a partir do momento em que eu estou em um ambiente, e esse ambiente ele só é um ambiente onde as pessoas trocam informações vagas, informações vãs, que falam da boca para fora. Porque fulano de tal fala tal coisa, mas não faz tal coisa. Vi fazendo tal coisa. É casado, mas faz isso, faz aquilo outro. Então, já distou completamente da realidade a qual se está querendo passar. E no item 10, eles falam assim: os falsos profetas não se encontram unicamente encarnados, estão em muito maior número entre os espíritos, e são espíritos orgulhosos e cheios de vaidade, que aparentando amor e caridade semeiam desunião e retardam a obra da emancipação da humanidade. Aí é onde mora o maior perigo, porque sabemos que os falsos profetas existem em muito número dos encarnados, e de fato você consegue distinguir um ou outro pelo discurso, pela forma de se comportamentar, pelas obras, né? Mas e quando a gente não consegue identificar de imediato, né? Que a gente frequenta uma determinada casa espírita e um determinado trabalhador, um médium daquele lugar, diz receber uma entidade muito reconhecida, né? Que traz um prestígio, e aquele serviço começa a se desenvolver. Em um determinado ponto as pessoas começam a ver que o comportamento e as atitudes e o que é dito não estão batendo, não está aliado o comportamento com a fala. Há uma falha grave de moralidade, mas não está sendo guiado pela espiritualidade que é tão elevada. Será que de fato é? Será que de fato não está ocorrendo um processo de fascinação? Então nós precisamos estar atentos. Por isso que Kardec nos alerta para além das questões que envolvem a casa, dentro das manifestações, o teor das mensagens, o comportamento, o que gera daquilo, qual é o produto daquilo? É união ou é desunião?
É crença ou é descrença? Está fomentando o quê? Que os trabalhadores se fortaleçam ou que cada um esteja trabalhando individualmente? Então, isso é uma questão que é muito desafiadora, porque nós precisamos estar muito atentos aos mínimos detalhes. E você só consegue ver os detalhes quando você está em conexão com a espiritualidade superior, a espiritualidade que rege, que guia a casa. E eu acho que todos nós, aqui em algum momento, nos deparamos com algum falso profeta. E que esse falso profeta foi motivo de desunião, de discórdia em algum determinado local. Mas a missão não é de um ou outro. A missão, ela vem através da espiritualidade superior, em desígnio de inúmeros outros mensageiros que estão a trabalho da providência divina. E esse trabalho ele não vai ficar pela metade, ele vai ser cumprido. E o joio vai ser separado do trigo em algum momento. Léo, e a gente acha que é simples, né, identificar o bom e o mal, né? Exatamente. Mas que, até um depoimento, acho que foi do Domínios da Mediunidade, um livro que ele fala que, não sei se foi esse livro exatamente, mas um dos nossos estudos mediúnicos, um espírito obsessor, ele diz que fala duas verdades, e dentro das verdades uma mentira, para fazer com que as pessoas acreditem, né, naquela coisa. E quando as pessoas não percebem, ele vai e coloca E joga a contenda no joga meio. algo no meio de várias verdades, algo que vai minando, né? Exatamente. Então, assim, não é aquela coisa que é simples de Não. perceber. Você tem que estar muito atento, Isso. né? No que aquilo faz sentido para mim, aquilo está conectado com o ensinamento de Jesus. E não vem de imediato, Rebeca. Exatamente. São doses. Eles conquistam, né, primeiro a confiança. Exatamente. E depois, quando a gente não percebe, e é algo bem preocupante, né? Porque são bem ardilosos, a gente acha que eles são, né, inocentes, e Não são. agem de várias formas. E quando Exato. não conseguem atingir, você vai atingindo, vai minando as pessoas que estão ao seu redor. Exatamente. Então a gente precisa estudar, inclusive, né? Reforço aqui o convite para estudar o EJA. Porque quanto mais conhecimento a gente tiver, mais discernimento para identificar os falsos profetas, tanto da erradicidade, né? Isso. Quanto os encarnados, né? Que a gente precisa ter a nossa própria consciência e percepção para identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Exatamente, perfeita colocação. Porque a gente acha que estar dentro da casa espírita te garante algum tipo de imunidade e não. Somos muito mais atacados do que a gente pode imaginar, né? Pelo contrário, estamos cada vez mais expostos. Por causa que se você apagar a luz de uma sala e você trouxer uma lamparina, um candeeiro, você não tem como esconder essa luz. Você vai botar essa luz onde, se está tudo apagado? Então ela vai incomodar, ela vai clarear. E o que tiver na sombra vai ver a luz. Então é bem isso que Rebeca falou mesmo. A estratégia dos espíritos para poder ganhar a nossa confiança é vir comendo pelas beiradas. Então, pouco a pouco, eles vão tentar ganhar a nossa confiança. Então, se um grupo ele está unido dentro de uma casa, vibrando no mesmo propósito, em união, né, em busca do crescimento, em busca de atender aos desígnios da providência, esse grupo é um grupo forte, unido. E os ataques que virão, eles serão sempre informados e contornados. Mas a partir do momento que dentro de um determinado grupo há pelo menos uma única pessoa que está destoando, e aqui tem um parênteses, abre um parênteses muito importante. Todos nós temos os nossos obsessores individuais. Todos. Se não tiver o seu, você procura um. Né? Então, todos nós estamos buscando melhorar cada dia, vencendo as provas, as expiações, lutando diariamente para a gente conseguir, né, dar um cheque lá na missão que nos foi confiada. Mas ao longo desse processo,
existem vários obstáculos, e um dos obstáculos é um obstáculo invisível que a gente não vê, que está na erraticidade, que são os espíritos. Então eles, muito mais do que a gente imagina, estão manipulando coisas ao nosso redor. Você pode estar super fortalecido, mas e dentro de casa? Como é que está? A família está fortalecida também? Está em união? Então, se não está, vai buscar. Vai minar um a um para desestabilizar você. Porque o foco é você. Você está seguindo, está fazendo a missão, está cumprindo a missão. Então, a ideia é que ninguém cumpra a missão. Então, você vai ser bombardeado. Por isso que é importante estar atento, estar em prece, estar em vigilância, para discernir quem são os falsos, encarnados e desencarnados. E isso, o Evangelho no Lar ajuda muito na proteção da nossa família, do nosso lar, porque ele traz para dentro da nossa casa aquela espiritualidade que comunga daquele objetivo que é estudar, que é se harmonizar, que é crescer, né? Fortalecimento E espiritual. cria uma blindagem, né? A gente cria uma blindagem energética em torno do nosso lar, em torno da nossa vizinhança, e mais do que isso, a gente aprende, através da assiduidade, né, a estar presente ali com um compromisso, porque aquela espiritualidade também se faz presente naquele lugar ali de forma pontual. Como se você marcasse um encontro com aqueles espíritos com hora marcada ali, marcasse um encontro toda semana. Veja que coisa boa, que energia boa você traz para dentro da sua casa. Exatamente. Você viu, Léo, teve um episódio essa semana, uma criança se morta e ela ficou em orações, então, em orações que ela libertaram a criança e ela conseguiu ser salva pelas orações. Sim. Então, qualquer forma das orações, nós estamos. É importantíssimo estar em prece, estar em oração. Paulo de Tarso já nos advertia há muito tempo, vigiar e orar sem cessar. Por quê? Porque a oração ela cria um campo magnético de proteção invisível e eleva a nossa vibração, nosso estado de vibração. Nós sabemos que nós somos vibração pura. Então, os nossos pensamentos, tudo aquilo que nós imaginamos e pensamos, reflete no campo físico e no campo espiritual. Os nossos pensamentos, eles se materializam. Nós co-criamos a nossa realidade. Então, se nós estamos conectados a uma realidade que é uma realidade de paz, de luz, de confiança, de lealdade, de amor, de caridade, nós vamos vivenciar isso diariamente. Mas se nós estamos vibrando numa frequência de interesse, de troca de interesses, eu só quero ganhar, só quero dinheiro, a vaidade, o ego, é o que você vai ver ao seu redor. E mais do que isso, você vai atrair espíritos que estão vibrando nessa mesma faixa de frequência que você. E ainda que você ache, não, mas eu não estou atraindo isso, tá? Sim, é você que está escolhendo para dentro da sua casa quem entra, e mais do que isso, quem fica, porque não é só quem entra, é quem fica, é quem permanece, é quem lhe acompanha. Então, é extremamente importante a vigilância, e isso aqui é uma advertência a nós espíritas, a nós que trabalhamos dentro da casa espírita, e ainda por esses dias a espiritualidade havia mandado um recado e hoje ela reforça novamente o recado. Que tenhamos coerência, que tenhamos união no trabalho, porque a união é que faz com que as coisas estejam funcionando de forma correta. Porque quando um grupo ele vibra na mesma frequência, estamos mais fortes, porque não somos mais um, somos vários. E ali a espiritualidade se faz presente e temos um ciclo que está fechando e energia circulando entre nós. Então, cria-se um halo de proteção. Então, por isso que é tão importante que a gente, de fato, conheça a si mesmo, para que a gente saiba os nossos limites, para que a gente saiba quem são as companhias espirituais que nós estamos atraindo. Porque é isso que faz com que, de fato, o nosso processo se torne mais leve ou mais pesado ao longo da caminhada evolutiva, né?
E assim, aí no médico passou. Ele aceitou. Eu lá, quando ele ligou lá na cama, estava dormindo, ela não dormia até hoje. Aí ela, eu acho que não vai dar certo. Toda vida que eu chego triste. Eu chego, aí ela disse assim, eu fui até recomendar para ela, resgatar o anjo da guarda. Sim. Aí, exatamente, sim. E também recebi, a gente vai fazer um ano que a gente viu, eu perdi uma tia, então assim, a gente era muito ligada, a irmã dela era muito. né? Aí, então assim, e ela está sendo bombardeada. Com certeza. Por causa do viúvo. Então assim, recentemente, de vez em quando ele joga umas pérolas, não agradáveis, e recentemente foi a última, e ela já faz uns dias. E vem depois, né? Só tentando estabilizar. Exatamente. Então, é isso aí, a Então, questão, por isso. porque como ela já começou o tratamento, então os espíritos encarnados é o caso dele. Olha aí, um relato real, né? Uma vivência mesmo que, como é importante você, ela estava relatando um acompanhamento que a mãe dela trouxe a casa espírita, mas não conseguiu, e devido às companhias espirituais que todos nós temos, mais elevadas ou menos elevadas, Eu te vejo as outras, graças a Deus. Algumas pessoas, infelizmente, quando elas chegam na casa, elas estão tão debilitadas espiritualmente que os espíritos não querem deixar eles estarem dentro da casa, porque é um ambiente que não só quem está chegando vai ser tratado, mas eles também serão tratados. Então, não é interessante que o obsidiado ele permaneça, porque recebe tratamento e ele também vai ser tratado, porque os dois recebem o tratamento e o acolhimento espiritual. Vejam como é importante a gente ter a ciência disso, e aqui mais uma vez eu já deixo o meu convite, o meu apelo para quem conheça, quem tenha familiar em casa, que precise do acolhimento fraterno, de uma escuta amiga, do tratamento espiritual e físico. A casa dispõe desse espaço, então é importante a gente fazer isso pelo outro, porque isso é um ato de amor e é um ato de caridade. Então, o estudo da doutrina sistematizada, o estudo do mediúnico, porque faz com que você conheça. Hoje eu citei um exemplo. Imagine que você está numa guerra e você é cego e tem pessoas atirando para sua volta por tudo quanto é lugar. Você ouve os disparos, mas não sabe de onde está vindo. Imagine que os disparos são emitidos pelo plano espiritual e todos estão querendo atacar você. Você não tem ideia de onde está vindo o bombardeio. Mas a partir do momento que você começa a estudar no EJE e você começa a entender os processos e você vai evoluindo e passa para o estudo mediúnico, você começa a tirar as camadas da cebola e vai acessando cada vez mais, camada por camada, e você vai conhecendo coisas que antes você não conhecia. E agora você consegue saber de onde vem o tiro. E se o tiro está vindo dali, daquele ponto, eu tenho duas opções: ou eu fico ou eu corro. Mas eu estou vendo de onde está vindo. Então eu escolho enfrentar ou eu escolho reagir. Você já tem escolhas. Mas enquanto você não sabe de onde está vindo, que escolha você tem? Apenas sofrer e sentir. Ao meu ver, é mais inteligente eu saber de onde está vindo, para que eu possa me antever, me antecipar e tomar uma decisão mais assertiva para que eu possa agir. É assim que é no plano espiritual. A gente não vê, mas está acontecendo a todo instante. Mas você escolhe continuar com a venda nos olhos ou tirar a venda dos olhos. É tão engraçado, né? As pessoas, a gente sempre diz assim, eu pelo menos,
consciência. Você está cotovelo a cotovelo com eles. Uhum. E tem gente que acha, não tem espírito aqui não. Tem não, seu ladinho. Uhum. E é tão engraçado como no dia a dia mesmo, nas nossas vivências, às vezes você tem uma confusão com alguém. Aí você quer esquecer que não, vou passar uma borracha em cima disso, não vou estar pensando nisso e tal. Mas às vezes por outra você é cutucado, seu pensamento. Seu coração quer uma coisa, sua vontade quer uma coisa, mas por outra vem assim na mente. Dá para você vir lá e já desafio. Uhum. Né? É. Você não vê aquele pensamento intruso? Isso. Aí você concentra, você já sabe, já tem conhecimento, você concentra, você faz uma prece, Uhum. você espanta, como diria minha avó. Isso. Mas quando você não tem, ou quando você não quer ver, você não quer entender, você absorve aquele pensamento. Só Aquele aceita. pensamento fica ali e você não sabe de uma coisa, eu vou dizer mesmo desaforo. E muitas Aí você vezes. compra a ideia. É verdade. Aí ele vai se instalar. E muitas vezes, Cida, para além disso, você toma determinadas atitudes impulsivas e quando você viu, você já bateu em alguém, você já atirou em alguém, você já matou alguém. Já disse uma palavra. E já disse uma palavra e você volta atrás e diz, mas isso não era eu jamais faria isso. Mas talvez não fosse você. Porque De pensa-se fato. que os falsos profetas, É. eles só vão enganar quem, assim, não, falso profeta é aquele que está aqui, está me dizendo coisas, está me pregando. Isso. Não é só Mas isso. não é só isso, Isso é né? erradicidade. É verdade. Não. Eu vejo que o exemplo que você deu, né, do cego no meio do tiroteio, o cego não vê, mas enxerga. Uhum. Enxerga aquilo que a gente não consegue ver. O problema é a pessoa que está vendo e não está enxergando aonde que ele está. E aí, ao invés de sair do tiroteio, ele também quer atirar. Uhum. E aí o falso profeta, ele vai justamente atuar nas pessoas por essa vibração aí. Sim. Ah, você quer pagar, atirar? Então abre os olhos aí, atira também. O céu, ele está enxergando, não está vendo. Agora, quem está com os olhos abertos, e por analogia, quem estudou o ERG, quem pratica a caridade, quem pratica o amor, ele está com o olho aberto. Se você aceitar o falso profeta falar, é porque está na mesma vibração que ele. E ele vai tocar no ponto fraco da vaidade, do orgulho, ele vai tocar nesse ponto fraco aí. E é importante isso porque às vezes a gente está no caminho certo mesmo. Mas basta um pequeno deslize. E esse pequeno deslize pode custar muita coisa. Porque às vezes você está numa determinada casa, numa determinada instituição e você está desenvolvendo um trabalho super bacana. Mas o número começa a aumentar. Aí você já vê não sei quantas pessoas assistir a minha palestra. Parece que eu já estou ficando conhecido, né? Então, está percebendo que já está ocorrendo uma outra modificação, né? A mudança comportamental está acontecendo. A gente começa a ver a pessoa de um jeito, e daqui a pouco a pessoa começa a se comportar de outro jeito, e daí já não começa mais a abraçar as pessoas, já não aperta mais a mão das pessoas, já começa a ser mais distante. Então, começa a criar-se barreira em torno daquilo. Então, de fato, aquilo ali nada mais é do que o ego, né? A vaidade falando mais alto. E a frequência, ela já não está mais equilibrada com a frequência que a espiritualidade, ela costuma atuar. Então, as coisas, elas começam a sair dos trilhos, pouco a pouco, por causa disso. Nós precisamos vigiar, porque a sintonia, ela é sutil. A espiritualidade, ela é sutil. Ela não vai abrir a porta e entrar. Ela vai pedir a você se ela pode entrar. O que o Cristo diz: eis que estou à porta e bato. Se abrires, entrarei e cearei convosco. Se abrires a porta. Ele não disse que ia chegar e abrir podendo fazer. Mas não. Ele pergunta se ele pode. Então, que nós tenhamos mais atenção. Não as coisas que são ditas, mas as coisas que são feitas. Através do intermédio daqueles que se dizem que são enviados por Deus ou que trabalham para Deus.
Porque todos nós somos filhos queridos, filhos amados. E que nós só estamos aqui porque Ele de fato confia uma missão a mim, a você. Não sou eu que tenho que ter fé em Deus. É Deus que tem fé na gente. Ele acredita que todos os dias a gente pode desenvolver aquilo que Ele nos confiou. E que em muitos dos nossos casos escolhemos conscientemente passar coisa por coisa que estamos passando. Nós escolhemos, muitas vezes imploramos para passar. Então que usemos do bom senso, da racionalidade, né? Do privilégio que temos de poder estar sentado num ambiente confortável, acolhedor, com esclarecimento, de fácil acesso, com pessoas que estão dispostas a ir na sua casa e tirar suas dúvidas. Como eu faço o Evangelho no lar? Opa! Minha amiga vai vir aqui, segura na sua mão, vamos lá, vamos ter uma tarde, um momento de integração, é assim, é assim, é assim. Isso é caridade, meus irmãos. Isso é o amor em ação. Esse é o espírito do Evangelho. Ajudar a quem necessita. Não é só sobre uma roupa, sobre um alimento. A caridade para quem sente fome e sede é imprescindível. Mas uma escuta fraterna, um abraço, esclarecimento, ajuda, acolhimento físico e espiritual. Isso é mais importante, porque desperta no outro algo que antes não fazia sentido nem ideia do que existia. Muita gente não sabe, não faz ideia do que é um obsessor. Então, muita gente não tem ideia de que os pensamentos que são cultivados, eles atraem os espíritos que estão dentro da minha e da sua casa. Cultivando a discórdia no seu casamento, no seu relacionamento. Que as coisas que nós assistimos, que as coisas que nós ouvimos e lemos falam muito mais da realidade espiritual do que a realidade física. Que tenhamos essa consciência do que nós consumimos. Porque do mesmo jeito que nós alimentamos o nosso corpo físico, nós alimentamos o nosso corpo espiritual. E que tipo de alimento nós estamos dando ao nosso corpo espiritual hoje? Não só alimento físico, né? Mas como você falou, essa questão do que você assiste, do que você escuta. Então, assim, isso é muito o meio o que você pratica. Então, o que você está ali assistindo o tempo todo, o que você está ouvindo o tempo todo, é algo que você pratica. E às vezes, Joselma, você não tem ideia de por que a minha vida não vai para frente, por que as coisas que eu faço, eu luto tanto, eu não saio do canto, eu busco um projeto, eu não consigo acessar esse projeto, eu estou o tempo inteiro buscando algo novo, mas eu não consigo executar isso. Talvez seja porque a sua vibração está muito baixa. O meio, né? O ambiente que você está proporcionando com que você não cresça. Então é hora de parar e olhar para dentro. A resposta não está fora, a resposta não está em Rebeca, a resposta não está em Cida, não está em José, a resposta está em mim mesmo, está em você. A partir do momento que você escolher se conectar com a espiritualidade, a partir do momento que você disser assim, eu quero, hoje eu vou firmar um propósito, a partir de hoje eu vou estudar 20 minutos por dia, todos os dias. Eu vou ler um tópico do Livro dos Espíritos e eu vou meditar nesse tópico e eu vou fazer uma vez na semana um Evangelho no lar na minha casa. Ótimo, o passo já foi gigantesco, vocês não têm nem ideia. Aí vão começar a aparecer os tropeços, para que vocês não consigam executar as tarefas. E a importância que tem, né, Léo, de você vir aqui na terça-feira, você fazer um estudo e durante a semana você perceber o que você está colocando em prática nesse Exatamente. estudo, né? Porque a mudança ela vai acontecer assim, é lenta, mas necessária. Isso. Né? Para que você não baixe a sua frequência.
para que você continue vendo essa observação que você fez em relação a prestarmos atenção no que estamos consumindo. Isso é muito importante, porque às vezes você vem, você absorve um conhecimento aqui, você toma ciência do Evangelho do Cristo, mas aí no dia a dia o que você vai consumindo vai te afastando. Vai te entorpecendo. Isso, entendeu? De alguma forma vai te tirando desse eixo de crescer, de entender o Evangelho do Cristo, de colocá-lo em prática, né? Meu filho, mais um parênteses. O falso profeta já foi bom profeta. É que ele não orou nem vigiou. É verdade. E a queda precede. Pois é, ele não orou, não vigiou, então ele passou a assumir a posição daquele que convenceu ele a ser mau. Todos nós já somos bons. O que nasce primeiro é a luz. Só existe sombra se tiver luz. Então é a luz que é responsável pela sombra, não é o inverso. É como uma vez nós conversamos. Você está na claridade, não existe uma lanterna de escuridão, né? Só existe a lanterna da luz. Então, se a pessoa não orar nem vigiar, nesse processo, todo mundo já foi bom, todos nós somos bons, mas se você der margem para ser mal, você vai estar na mesma vibração. É verdade. A gente tem que refletir um pouco, assim, que óbvio que o ideal seria que nós todos tivéssemos uma consciência e o conhecimento sobre, para tomar uma atitude diante daquilo que nos acontece. A grande questão é que a gente tem um histórico, né, que Deus é punitivo, que Deus julga, que Deus, né, condena. E às vezes há uma confusão, né, por isso que tem tantos ateus e tantas pessoas que não acreditam mais em algo, né, porque é muito confuso para muitas pessoas. Destoa, eu sou uma pessoa boa, nunca fiz mal a ninguém, mas tanta coisa acontece na minha vida, meu filho isso, minha esposa aquilo, no trabalho não dá certo. E aí a gente, quando tem a consciência e o estudo, ele esclarece para que a gente compreenda as leis divinas, para a gente entenda o que é a reencarnação, entenda o que é provas e expiações. Porque se a gente fica só se acusando que temos sombras, orgulho, vaidade, egoísmo, a gente não compreende que esse processo de autoconhecimento, a sombra está em nós mesmos. Exatamente. E sim que a gente diz que Deus é injusto, que está errado. Porque é mais fácil culpar alguém, né? Mas aí é porque a gente foi criado assim. Isso. Né? Então a gente precisa primeiro entender, para que a gente também não se culpe, não se julgue. Minha vida não vai para frente porque eu sou uma pessoa boa, mas eu não entendo. Então Deus não é verdade, né? Morreu meu pai e minha mãe num acidente, então eu não acredito mais em Deus. Então, assim, quando a gente tem um conhecimento sobre as leis divinas, o processo reencarnatório, a lei de causa, né, e efeito, o que a gente está passando foi algo que a gente plantou. Então, a gente precisa entender a pedagogia divina. Isso. A gente precisa entender como a vida funciona para que a gente nos enxergue e ilumine as nossas sombras com amorosidade, auto-perdão, acolhimento. Importantíssimo. Né? Porque o fato é, quando a gente coloca o amor na nossa frente, né, como verdade maior, a gente consegue sair desse lugar, né, do escuro. E tudo é através do autoconhecimento. Tudo é através da consciência. Sai do vitimismo, da ignorância, né? Sai da ignorância. Então, as duas asinhas, né, que a gente sempre fala, é intelectual e a moral. Então, a gente precisa desenvolver o intelectual para que a gente melhore também nossa moralidade. Né? Claro. Porque senão fica confuso. E as pessoas confusas, elas não evoluem. Elas estagnam. E são presas fáceis, né? Isso, e vão buscar fugas. No álcool, nas drogas, nos excessos de atividade física, enfim, todo o excesso, né? E acaba que a gente vive num automatismo que estagna. Estagna, e a gente liga a TV, liga o rádio, que só tem desgraça. Aí a gente acaba deprimindo. E tantos suicídios, porque a vida não tem sentido. Então, cabe a nós a gente semear o conhecimento, né? Convidar as pessoas para o centro espírita, ou para algum tipo de conhecimento que traga essa clareza, porque senão a gente fica nessa culpabilidade que não nos faz bem.
E que Deus é mau, que Deus é ferrenho, que Deus não nos ama, que né? Deus não nos ama. E E se Deus estamos ama. passando isso é porque... E Deus ama a gente o tempo todo. Exatamente. Independente do que a gente fez. Então, importantíssimo. Nosso tempo já deu, então eu gostaria de agradecer demais a presença de cada um de vocês, né? Por essa troca. É tão gostoso estar aqui por causa disso, porque é participativo, é um estudo participativo e mais uma vez um convite a quem está em casa. Se inscrevam no EJE, frequente a casa, a cada 15 dias, saúde e espiritualidade, para que a gente possa buscar se compreender mais, para que a gente possa entender onde é que a gente está pisando, quem são as nossas companhias espirituais e para que a gente saiba discernir o que é o certo do errado. Então, que Deus abençoe vocês, fiquem todos na paz e é isso. Obrigado.